Dois reforços para Felipe Luiz. Fernando Sazaki comenta as situações de Pedro e Matias Vinha. Médico do clube ainda liberou Juninho e Alexandro para o jogo contra o Vasco amanhã no Maracanã. Comebol divulga potes para o sorteio da Libertadores 2025 e Flamengo emite nota oficial sobre o Palmeiras. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule escama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A Comebol anunciou os detalhes do sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025, que vai ocorrer no dia 17 de março, uma segunda-feira. Na divulgação dos potes, 4 clubes brasileiros estão entre os cabeças de chave: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. O Internacional está no pote 2 e o Fortaleza caiu no pote 3. Corinthians e Bahia estão na fase prévia e disputam uma vaga. A divisão dos potes é baseada no ranking de 2024. Caso avancem à fase de grupos, Corinthians e Bahia entrariam no pote 4. Então você vai conferir aqui, no pote 1 tem Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing. Esses clubes não se enfrentam na fase de grupos. Clubes do pote 1 enfrentam um clube do pote 2, um clube do pote 3 e um clube do pote 4. Os clubes que estão no pote 2, aí sim, tem um possível adversário do Flamengo na fase de grupos. Olímpia, LDU, Internacional, menos Brasileiro, não se enfrentam na fase de grupos. Do pote 2 e do pote 3, só no pote 4. Então o Flamengo pode pegar Bahia ou Corinthians, por exemplo. Vamos lá, pote 2, Olímpia, LDU, pode ser o adversário do Flamengo, tanto Olímpia quanto LDU, Libertad, Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar, além do Internacional, que o Flamengo não pode pegar porque é brasileiro, no pote 2. Pote 3, Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Universitário, Tajeres, Deportivo Táchira, Universidade de Chile e Fortaleza. Fortaleza o Flamengo também não pode pegar, brasileiro, no pote 2 e também no pote 3. Já no pote 4, pode enfrentar brasileiro. Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antônio Bulo e os 4 classificados da fase prévia. A gente tem aqui os primeiros confrontos, né? O Iquique perdeu em casa para o Alianza Lima por 2-1. O Boston River empatou com o Bahia em 0-0 em casa. O Melgar também em casa perdeu para o Cerro Porteño por 1-0. E o Corinthians tomou uma sacolada do Barcelona de Guayaquil no Equador 3-0. E aí teremos aí o segundo jogo, né? O jogo da volta. O Alianza Lima agora joga em casa, o Bahia joga em casa, o Cerro Porteño joga em casa e o Corinthians também joga em casa. O regulamento da Comebol prevê que times do mesmo país não podem ser sorteados na mesma chave, com uma exceção, caso um deles venha da fase prévia, ou seja, lá do pote 4. Bahia e Corinthians, caso consigam a classificação, podem ser encaixados em grupos com alguns dos demais brasileiros. Estou falando Flamengo, mas eles podem enfrentar também o Botafogo, o Palmeiras, o São Paulo. E aí a situação crítica é do Corinthians, né, que precisa de uma vitória por 3 gols de diferença para conseguir aí decidir a vaga nos pênaltis contra o Barcelona de Guayaquil. Vai ser um desespero lá na Neoquímica Arena, que eu já estou até imaginando. A missão do Bahia é mais fácil, que o Bahia empatou ontem com o Boston River 0-0, mas só deu Bahia. Eu assisti esse jogo, né? Essa bola não ter entrado foi realmente um acaso, né? Porque o Bahia amassou, teve posse de bola, criação de jogadas, bola na trave, teve de tudo no jogo ontem. O sorteio da fase de grupos está marcado para o dia 17 de março. A fase de grupos começa do dia 2 de abril até o dia 28 de maio. O sorteio mata-mata, né, fases oitavas, quartas, semis,
vai ser no dia 4 de junho, aqui uma previsão do sorteio. As oitavas de final devem começar entre 13 a 20 de agosto. As quartas de final começam entre 17 e 24 de setembro. As semifinais de 22 a 29 de outubro e a grande final da Libertadores tem uma previsão de data aqui para o dia 29 de novembro. Será que o Mengão chega lá, hein? Nessa final da Liberta? Em busca do tetra. O Flamengo, que já é tri, agora vai buscar o tetra, né? E nenhum clube brasileiro é tetra da Libertadores. E agora seu povo pede o mundo de novo. Vamos com tudo. Ainda falando sobre Libertadores, hoje, às 19 horas, os nossos garotos do Ninho entram em campo pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores Sub-20. E a nação poderá aí torcer e acompanhar o Mengão. Vou trazer aqui, vai passar na Flá TV com imagens, hein, gente? Então, melhor do que assistir em qualquer outra TV, em qualquer outro canal. Vamos assistir no canal oficial do clube. Flá TV é mais Flamengo para você. Vamos dar uma moral lá para Flá TV e torcer para os nossos garotos que já venceram 2, já estão classificados e esse jogo é mais para cumprir tabela. Bom, gente, ainda falando sobre Libertadores, parece que o vídeo é só sobre Libertadores, mas daqui a pouco tem um assunto médico aqui e 2 jogadores foram liberados para esse confronto contra o Vasco e o Fernando Sazak, que é o chefe do DM, vai falar sobre a situação do Pedro e do Matias Vinha. Mas antes, um assunto leva o outro, a gente está falando aqui ainda de Libertadores, o episódio de racismo ocorrido na partida entre Palmeiras e Cerro Porteño pela Libertadores Sub-20 no Paraguai, gerou uma ampla repercussão, né? Foi não só uma repercussão aqui no Brasil, mas foi uma repercussão mundial. Vinícius Júnior, inclusive, lá da Espanha, ele teve que falar alguma coisa porque ele sempre é alvo de racismo por onde joga, né? Não só na Espanha, mas em outros países da Europa, pela Champions League, enfim. E até o Vinícius deu lá uma tuitada que isso tem que acabar. E aí, durante o jogo, realizado no estádio Gantervogel, os jogadores Figueiredo e Luigi foram alvos de insultos racistas vindos da torcida adversária. O caso ocorreu aos 36 minutos do segundo tempo, quando Figueiredo deixou o campo e foi alvo de gestos que imitavam o macaco. Na sequência, Luigi também sofreu agressões verbais, sendo chamado de macaco pelos torcedores presentes. Olha, eu vou aqui trazer as notas dos clubes. Palmeiras publicou logo uma nota e aí vários clubes foram solidários, inclusive o Flamengo, e aí eu vou dar minha opinião. A nota do Palmeiras foi essa daqui. É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos pela competição da Libertadores. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda a solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos. Racismo é crime e a impunidade é cúmplice dos covardes. As suas lágrimas, Luigi, são nossas. A família Palmeiras tem orgulho de você. O Clube de Regatas do Flamengo se solidarizou ao Luigi e também ao Palmeiras e repudiou veementemente o crime de racismo sofrido pelo jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras durante a partida de ontem no Paraguai. Não é o primeiro ato deste tipo e não será o último enquanto a sociedade como um todo não entender que racismo é crime e que, para além disso, é um problema que todos nós devemos enfrentar de frente, combater e lutar para que seja devidamente punido com o rigor da lei. Esse tipo de agressão deixa marcas e dá voz a uma série de violências e desigualdades que impedem o desenvolvimento e a justiça social. Por fim, nos solidarizamos com o Luigi e mandamos todo o nosso apoio a ele nesse momento. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você. É bacana essa atitude do Flamengo aí de emitir uma nota oficial, né? Não procurei saber dos outros clubes. Mas enquanto ficar esse negocinho de nota oficial pra cá, nota oficial pra lá, que nós solidarizamos, isso não vai acabar, porra. Os clubes precisam se unir e eles precisam bater de frente com a entidade máxima do futebol sul-americano. Se a Conmebol não faz porcaria nenhuma, os clubes é que tem que fazer. Porque isso tá virando um ato comum, né? Porque se depender da Conmebol, do seu presidente, não vai mudar em nada. O que vai mudar é o seguinte: se o torcedor acender um sinalizador, se soltar fogos, fumaça ali na hora da partida, se levar bandeiras,
Aí a Conmebol é um leão para punir o clube. Agora, esse ato aí, um garoto, ontem eu estava acompanhando a entrevista do Luigi, chorando, mal, porque o repórter ali nem perguntou sobre o ato racista, perguntou sobre o jogo, e aí ele, com lágrima na voz, falando, peraí, você não vai me perguntar do jogo, o crime que aconteceu comigo, eu não tenho nem cabeça para falar do jogo. Quer dizer, isso tem que começar a mudar como um todo. Não adianta ficar de notinha oficial para cá, notinha para lá, eu me solidarizo com você, isso não pode mais. Acabou, gente, isso não é brincadeira, isso é crime. E o garoto está em formação, é uma marca que fica para a vida inteira. Então tem que agir com mais rigor nessa situação. Se a Conmebol não faz porcaria nenhuma, um Flamengo e um Palmeiras unidos, chega lá no Botafogo, que eu sei que ele não vai se opor, né? Chega num São Paulo desse, chega em qualquer clube, faz uma movimentação aí, o Corinthians, né? Que já teve episódios desse tipo, chega, se une e bota o negócio na mesa para a Conmebol entender que isso aí não é brincadeira, gente. Isso aí não é brincadeira. E a gente vai para os outros países, em jogos da Libertadores, a gente sofre racismo, a gente sofre perseguição, a gente toma garrafada na cara, é porradaria em cima dos brasileiros, copo, é tudo. E não acontece, é bomba, é rojão, é tudo. E não acontece nada, rigorosamente nada. Então, se não tiver um basta e os clubes não se unirem e forem fortes na Conmebol, que quem tem que mudar isso é a Conmebol. Ou qual foi o clube aí que o Cerro Porteño? Cerro Porteño tinha que ser eliminado da Libertadores Sub-20, para dar o exemplo, pô. Acabou, WO. Ah, mas o clube não pode pagar pelo torcedor. Pode pagar. Quem tá ali é o torcedor do clube. Então o clube tem que fiscalizar, tem que dar o exemplo. Quando acontecer a primeira vez, todo mundo vai ficar assim para fazer de novo, gente. O que há? Eu fico doido com esse negócio, eu não consigo me controlar. Vamos falar aqui da situação do boletim médico dos jogadores do Flamengo. Fernando Sazak, chefe do DM, comentou sobre as situações de Matias Vinha e Pedro. O médico também informou que Juninho e Alexandro estão liberados para atuar. Vamos acompanhar o vídeo disponibilizado pelo Flamengo. Essa semana foi uma semana muito positiva. Os atletas responderam muito bem às atividades e às programações estabelecidas. Michael já está sem dor, realizando um trabalho tanto na academia quanto no campo com a fisioterapia. Everton também muito bem, não se queixou de nada, também já no campo com a fisioterapia, já com uma programação de iniciar um trabalho com a preparação física. O Pedro, mantendo a programação estabelecida, segue com a preparação física, realizando o trabalho de transição sem nenhuma intercorrência, sem queixas. O trabalho com a bola tem sido muito tranquilo, tudo respeitando, né, os conceitos do tempo, a individualidade biológica do atleta, então está tudo ocorrendo conforme planejado. Vinha apresentou nessa última semana uma ótima evolução, o nível de força dele melhorou, então assim, já está agora no campo, realizando trabalho junto com a fisioterapia. Juninho e o Alexandro seguiram toda a nossa programação, evoluíram bem, sem intercorrência. Hoje, essa semana, já foram efetivados ao grupo de maneira controlada e supervisionada, né? E termina hoje, sexta-feira, treinando 100% com o grupo. Agora fica a critério da comissão a opção pelos jogadores. Aí, que legal, notícia boa, né? O Juninho e o Alexandro desfalcaram muitos jogos. O Alexandro, inclusive, não foi convocado para a seleção brasileira, talvez porque esteve esse tempo todo no departamento médico, vinha sendo chamado pelo Dorival Júnior, mas 4 atletas do Flamengo já foram, né? Acho que já é suficiente. Foi um desmanche ali no sistema defensivo, Léo Ortiz, o Wesley e o Danilo, fora o Gerson ali no meio campo, mas é bom ver o Alexandro de volta, né? O nosso titular da lateral esquerda. E o Juninho a gente precisa ver mais, né, gente? No ataque, né? Mas se machucou, vamos ver se agora vai. Vocês viram aí, né, o Fernando Sazak, que é o chefe do DM, falando, essa semana foi muito positiva, os atletas responderam muito bem aos trabalhos e programações. Michael já estava sem dor e realizando trabalho na academia e no campo, Cebolinha também muito bem, não se queixando de nada e também iniciando trabalho de preparação física.
Pedro continua aí a preparação, realizando o trabalho de transição sem queixas, e o trabalho com bola tem sido muito tranquilo e respeitando o tempo, né? É importante também você não queimar etapas com o Pedro, uma lesão gravíssima, e a gente depende do Pedro, precisa do Pedro, né? E o trabalho do Matias Vinha, né? Que se reapresentou essa semana e se apresentou com uma grande evolução, o nível de força melhorou, já está no campo realizando trabalho de fisioterapia, tô vendo aqui as imagens, pô, bacana, legal. E o Juninho e o Alexandro, eles vão para o jogo contra o Vasco, né? Não tem gramado sintético, o gramado do Maracanã é natural. Agora fica aí a critério da comissão técnica, vai depender do Felipe Luiz escalá-los ou não contra o Vasco. Gente, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!